Começa agora o 20º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Participam da conversa desta noite o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, o jornalista Ricardo Setti, colunista do site de Veja, e o jornalista Reinaldo Azevedo, também colunista do site de Veja e campeão de audiência. Você pode participar pelo Twitter, mandando perguntas ou comentários e respondendo à enquete, que hoje quer saber o seguinte: você acha que a pena de Roberto Jefferson deve ser reduzida pelo fato de ele ter denunciado a existência do Mensalão? Por enquanto, 82% dos que nos acompanham acham que sim e 18% acham que não. Vamos rever alguns momentos de Roberto Jefferson no clímax do escândalo do Mensalão em 2005. Fui procurar o ministro Zé Disseu numa dessas oportunidades que a gente vai conversar com ele no Palácio. Disse isso a ele. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. O que é? O tal do Mensalão. A reação do presidente foi a facada nas costas. O que é isso? Eu contei, as lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um abraço e me mandou embora. E eu sei que de lá para cá secou. Senhor Marcos Valério, carequinha, falante, fala em dinheiro assim como se fosse uma coisa que caísse do céu. Tirei a roupa do rei. Mostrei ao Brasil quem são esses fariseus. E aí, vocês acham que o Roberto Jefferson merece algum tipo de benefício legal? Merece. Marco Antônio Villa. Merece. Porque ele foi fundamental por ter iniciado a devassar esse grande escândalo e que era um projeto de controlar o Estado brasileiro por décadas, né? Então, acho que o papel dele, independente das razões, né? Se ele estava perdendo espaço nos Correios, se o PTB era isso ou aquilo, tal, isso não me interessa, mas acho que foi graças às denúncias do Roberto Jefferson que nós tivemos efetivamente uma CPMI dos Correios como foi realizada, e graças à CPMI que nós chegamos à denúncia que foi aceita depois em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quem detona o processo é a figura do Roberto Jefferson. Ele foi fundamental, eu acho, por esse papel, ele merece, claro, no caso de quando for a dosimetria, a pena dele, e isso ser analisado pelos ministros, e eu creio que será. Parece que sim. Ricardo Setti. Concordo com o Villa, e acho que o Brasil até entrou tarde demais nesse procedimento de negociar uma pena menor para quem colabora com a justiça. Eu só discordo do nome que foi dado a essa figura, que delação premiada. E os jornais qualificam de delator. Quer dizer, é uma coisa que avilta a pessoa que está colaborando com a justiça. Nos países mais inteligentes que nós, a Itália, por exemplo, é a colaboração com a justiça. Quem colaborou com a justiça recebe o benefício de ter a pena reduzida, negociada para menos, tal. No caso do Roberto Jefferson, obviamente, sim, ele já tem... Aliás, a vida já o está punindo mais do que talvez ele merecesse com esse câncer terrível de que ele foi acometido. Por coincidência, é o segundo segunda personagem da história contemporânea que denuncia um escândalo e é atingido por um câncer. O primeiro foi o Pedro Collor. Interessante, quer dizer, é uma coisa doída. E de qualquer maneira, seja qual for o desfecho da situação pessoal dele, eu acho que sim, deve ser, os ministros devem tratar disso. Não sei se a iniciativa deve partir do Procurador-Geral da República, provavelmente sim, que é o titular da denúncia, mas acho que sim, acho que cabe. Você pode ter, acho que sim, eles podem até decidir, alguém pode propor e dar perdão judicial para ele. Existe até essa perspectiva. Existe essa perspectiva, existe essa possibilidade legal do perdão judicial. Veja, o Jefferson, como disse o Guimarães Rosa, ele fez como o sapo, né? Não pulou por boniteza, mas por precisão. Né? Ele não... Mas é um belo pulo. Um belo pulo. Certamente não foi movido pelos mais belos sentimentos que ele denunciou, né? Mas o fato é que denunciou. O fato é que se ele não tivesse iniciado esse processo, hoje nós poderíamos ter na presidência da República
ou o companheiro José Dirceu, ou o próprio Lula, que mesmo depois de tudo, ensaiou movimentos em favor da própria continuidade, mas desistiu a tempo quando percebeu que a proposta, à época, não passaria no Senado. Esta é que é a verdade. A ideia de que o Lula nunca investiu na reeleição é falsa. Se houvesse a perspectiva de passar no Senado, teria investido sim. É que havia a possibilidade da emenda ser derrotada. Então, evidentemente, se isso não tivesse acontecido, se o Jefferson não tivesse prestado isto que acabou sendo um favor objetivo ao país, né? Insisto nisso. Ele também contou as mentirinhas dele, contou essa história, contei para o presidente, faca nas costas, as lágrimas correram. Você acredita que as lágrimas correram? Não tem perigo. Não, o Lula, no máximo, as lágrimas correm, para usar uma imagem de um dramaturgo aí, comendo uma carne bem apimentada, no máximo, né? Não de remorso, jamais. Né? Então, isso é falso, certamente. À época, era interessante a ele preservar a figura do Lula, porque ele imaginava também que pudesse ali haver um espaço de negociação. Com o tempo, viu que era um erro, o advogado dele viu que era um erro. O advogado dele, insisto, tentou levar o Lula para o processo do Banco dos Réus. Do Banco dos Réus. Né? Então, ele prestou um favor ao país? Acho que sim, acho que merece, se não o perdão, porque também aí eu acho que ele cometeu seus erros também, mas haver a redução da pena, acho que deve ser considerado. Concordo. Então, enquanto a gente espera o Gabriel, vamos ver a foto, a imagem do dia, que mostra o vazamento de água do comitê de imprensa, que deu trabalho à equipe de limpeza do Supremo. Uma das razões do atraso na sessão de hoje. Então, enquanto vamos continuar esperando... São processos de limpeza é o que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Os ministros limpam numa área limpeza e a simultânea. Agora, esse atraso de hoje, como tem lembrado sempre, todos nós temos lembrado disso, é uma coisa horrorosa. Hoje foi 1 hora. O atraso foi de 1 hora. Não chegou, um pouco menos para iniciar. Essa hora de atraso. E não foi justificativa do banheiro. Acho que deve ter quebrado o banheiro, certamente. Ar-condicionado, tudo. Algum raio que caiu, o vidro que quebrou quando passou o avião, né? No 7 de setembro. Agora, né? Aconteceu de tudo ali, né? Eu acho que a coisa é muito séria. Por exemplo, o intervalo de 30 minutos, hoje, quando o Aires Witz falou, bem, por solicitação do Lewandowski, vamos fazer um intervalo de 30 minutos, a gente fica rindo, né? Porque o intervalo nunca é de 30 minutos, como não foi. Foi quase 60. Foi 54, mais ou menos por ali, 55 e tal. Então, esse é o problema, porque nas quintas-feiras tem a sessão do TSE, então não dá para você estender a sessão. Segunda dá para estender, chegar até 20 horas, como já foi algumas sessões, 20 e 30, porque como não pode ter sessão extra, falar, não, sessão extra não dá, tal. Terça e quinta tem o Tribunal Superior Eleitoral, mas na terça não tem o julgamento da ação penal 470, que agora eu quero seguir a determinação que foi imposta, que queria ser imposta. Parou de falar mensalão, aliás, uma palavra muito feia. Só nessa com 1 hora de atraso, tem 1 hora de intervalo. Não tem condições. Você então, tem de sessão quantas horas hoje? Teve uma que durou 2 horas e meia. Quer dizer, dá, desse jeito não dá. E a minha preocupação, claro, acho que todos nós estamos olhando para o calendário e vem da aposentadoria do Aires Brito, dia 18 de novembro. Né? A expulsória, qual completar 70 anos, queira ou não queira, né? Falta muito pouco. E o receio é que os votos do Lewandowski são muitas vezes, eu acho que esse pode ser que ele vai querer ser maior do que o do relator. Ele vai conseguir logo bater um recorde. Porque não termina. Hoje ele virou 3 páginas e falou, bem, eu vou saltar 3 páginas, como se fosse 30. Era 3. E aquela leitura enfadonha. Por isso que, em certo momento, 3 ministros não estavam presentes. Eu acho que os ministros vão fazer qualquer coisa, vão ficar ouvindo aquilo, aquela coisa enfadonha e tal. Então parece que não adianta. Todas as nossas preces, protestos, etc., tal, foram por ouvidos moucos. Eu acho que a gente tem que ter paciência e rezar para que tudo termine até final de outubro, meados de novembro, né? Antes da aposentadoria. Se eles conseguirem votar na semana, que aí vai ser pela lógica, vai dar na semana da eleição. Se eles conseguirem votar o bloco da corrupção ativa, que é o que falta desse capítulo 6, aí você terá 70% do julgamento, embora eles tenham votado, então, 4 dos 7 itens, ou 8, a depender de como se leia a divisão, mas já terão ido 70% do julgamento. Talvez as coisas mais complexas. Aí as coisas podem andar mais rápido. Agora, assim. Meu Deus, né? Vamos ver. A sessão da dosimetria, por exemplo, vai ser uma pauleira, porque é muito complicado. Vai ter que chamar alguém da IBM lá para computar. O Gabriel já está tá no ar?
Gabriel, Augusto, como é que foi o dia hoje aí no Supremo, Gabriel? o ministro Ricardo Lewandowski votou hoje pela condenação do deputado Valdemar Costa Neto, do PR, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Com isso, o réu deve pegar regime fechado de prisão. O ex-deputado Bispo Rodrigues também foi considerado culpado por corrupção passiva, mas inocentado por Lewandowski da acusação de lavagem de dinheiro. Como nós havíamos comentado no início do julgamento, o voto do relator e o do revisor estabelecem limites, margens, entre as quais normalmente se incluem os votos dos outros colegas. Dada a concordância, nesse caso, entre Barbosa e Lewandowski, Valdemar caminha mesmo para uma condenação, provavelmente por unanimidade. Agora, Augusto, imaginava-se que a falta de manifestações populares aqui no STF no começo do julgamento fosse superada quando estivesse em pauta a parte relacionada ao núcleo político do processo. Mas ocorreu o contrário. Hoje, por exemplo, foi um dos dias com menor audiência aqui no julgamento. Pouquíssimos advogados compareceram do lado de fora, como sempre, nada de protestos, e os lugares reservados aos visitantes ficaram vazios. Não deixe de ser curioso que uma das páginas mais importantes da história política do Brasil esteja sendo escrita de forma serena, sem tumulto ou pirotecnia. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Em compensação ou em contrapartida, o PT, o berreiro ali está cada vez maior, né? E a usina de notas impertinentes do Planalto também não para de funcionar. O que ouviu os comentários de você, os comentários sobre isso? A nota da presidente Dilma, ela é absurda sob qualquer ponto de vista que se queira. Veja só, ainda que endereçada ao ministro Joaquim Barbosa. Ainda que ela pudesse achar que o ministro fez uma leitura, que o ministro tenha feito uma leitura imprópria do depoimento dela, é um ministro do Supremo referindo-se a uma depoente. Perfeito. De 2009. Em 2012, a senhora Dilma Rousseff é presidente da República. Ela não pode, como presidente da República, fazer uma nota respondendo ao ministro e, no primeiro parágrafo, evocar a harmonia entre os poderes. Porque se em nome da harmonia entre os poderes ela emite uma nota, fica parecendo que o ministro, ao citá-la no processo, está ameaçando essa harmonia. E ele não está, porque ele não estava citando a presidente da República. Ele estava citando uma depoente, uma peça do inquérito. Então é um despropósito, não cabe esta citação, não cabe, como não coube, como era absolutamente absurdo, a presidente emitir uma nota com timbre da presidência da República respondendo a uma entrevista do Fernando Henrique. Não é? Quer dizer, isto mas que gravidade artigo. tem no isso? No caso foi um artigo. Um artigo. Mas que gravidade tem isso? É a gravidade que tem, veja, numa escala muito reduzida, mas eles podem fazer isso de forma muito ampliada, de não saber a distinção entre partido, Estado, governo, não sabem nada. Não é? É tudo misturado, é tudo uma coisa só. Gente que mistura essas coisas acaba fazendo mensalão. Porque olha para isso e diz, que mal tem? Não é? Então é preciso... É indecoroso, no sentido mesmo do termo, do equilíbrio. Você tem toda... Isso estimula manifestações como a dos deputados aí, esses líderes do PT na Câmara, já estão falando coisas absurdas. E até o presidente da Câmara, o senhor Marco Maia, ele é o terceiro na linha de sucessão, é bom lembrar, né? Você tem o presidente da República, o vice, e depois é o presidente da Câmara dos Deputados e tal. Ele deu declarações absurdas, né? Agora vemos também o outro líder do PT dizendo que o mensalão nunca existiu, tal. Isso nós assistindo, tudo que nós estamos assistindo. Agora, as notas da presidente, especialmente a nota sobre o ministro Joaquim, também é de uma absoluta infelicidade e tal. Agora, os comentários que o presidente Lula tem feito aí nos comícios, e que, por sinal, a questão do mensalão está desaparecendo, né? Não é tocado na questão estritamente do mensalão. Ele não fala em mensalão. Não fala em mensalão. Mas ele não ia dizer que desmontar a farsa? Ele ia desmontar a farsa. Na fase detetivesca dele. Em 2009, ele tinha dito, nós mostramos
falamos, acho que não sei se foi na quinta passada ou na quarta, que ele ia sair da presidência, várias coisas ele ia fazer, por sinal. Uma é que ele ia se ficar restrito a São Bernardo, não ia sair mais de São Bernardo do Campo, ia cuidar da casa dele e fazer o churrasco de fim de semana com os amigos. Coelho. E assar o coelho. Assar o coelho. Eu até cheguei a achar que era uma metáfora, assar o coelho, mas não é. Ele ia fazer isso. Acabou deixando isso de lado. Participa agora da campanha, inclusive sem espectadores, porque o comício de Salvador, por exemplo, é um dos maiores escândalos, porque eles iam reunir, conseguiram reunir 1.000 e poucas pessoas que foram pagas, ganharam um lanche e R$25, que é uma... É público de quermesse, de quermesse. Né? Dois Córregos, Isso. Taquaritinga. Dois Córregos, você me respeita, que lá nós reunimos muito mais. O presidente Lula quer para Dois Córregos, garante uns 5 mil na rua. E não precisa pagar os R$25, que é a Bolsa Comício, que é uma novidade também. O PT inventou a dupla presidência, a Bolsa Comício. Tem várias coisas que são novidades. Na mítica Santo André, do Celso Daniel, nesse fim de semana você deve ter visto 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. E o curioso é que tem muita gente que dizia, analistas, que o Mensalão não teria qualquer intervenção em toda essa discussão política. Outro dia entrei num site do Grande Jornal, aí tinha um vídeo, aí eu até cliquei para dar risada, porque essas coisas são engraçadas, né? Tinha um cientista político lá dizendo, isso não vai ter influência nenhuma, isso é bobagem, o povo está preocupado com o Mensalão, coisa alguma. Só aquela economia, ideia, tá tudo claro, é aquela ideia de que também o Lula também agora dissertou sobre democracia também, que nada. Gente, as pessoas acreditaram na farsa que o Lula inventou para si mesmo, de que ele era realmente o demiurgo, de que ele põe, dispõe, faz o que bem entende. Isso não é verdadeiro, quer dizer, e ele está começando a perder, a gente brincou aqui, né? Está começando a perder o juízo, né? É isso Os mesmo. deuses, quando querem destruir alguém, primeiro tira o juízo. E ele está perdendo o juízo. Em Diadema, ele disse que venceu o câncer e, professor Sete, que agora só falta vencer a oposição. Associando a oposição ao câncer. Inacreditável. Nem durante a ditadura militar você ouviu expressão assim. É verdade. Não, essa coisa das notas, né? Quer dizer, na verdade, quem está rompendo, quem está, digamos assim, arranhando o equilíbrio dos poderes é a Presidente da República, ao emitir uma nota sobre uma declaração que ela deu quando ela não tinha esse cargo. Como disse o depoente. Exatamente, como depoente. E já tinha havido aquela absurda nota do Rui Falcão, dizendo que... a oposição, quer dizer... A elite suja reacionária. A oposição que é tão frágil e pequena e da qual se reclama tanto por não fazer oposição, agora, de repente, vai dar um golpe. Isso. Quer dizer, com que força? Com que tropas? tropas? O momento é comparável a 64. 64. Com que tropas? 54. Onde é que estão as massas na rua? Onde estão as tropas da oposição? Que golpe? De onde? Quer dizer, é uma coisa, é uma inversão de valores, é uma maluquice. Talvez porque o Lula está ficando na cara do Romeu Turco, que está acontecendo tudo isso. E o Lula, nessa fase Lelé, teve um lance engraçadíssimo. Teve um lance engraçadíssimo em Diadema, que ele foi lá e disse, não é para votar... Eu vou imitar um pouco, é meio desastrado. Por favor. Não é para votar no PSDB, nem no PPS e tal. Aí o prefeito diz, não, mas o PPS está com a gente, o candidato a prefeito. Então não é só no PSDB, o PPS pode... É uma maluquice. Quer dizer, em questão de segundos, o inimigo virou amigo, ele perdeu o eixo. Você não esqueceu, isso tudo faz parte do que ele prometeu que ia fazer quando você deixasse a presidência. Ele ia ensinar o presidente Fernando Henrique como ser um ex-presidente, como se comportar. Só de coisas de alta catadura, quer dizer, né? Então ele está agora fazendo, por exemplo, a campanha do Toninho da Geladeira e tal, esse tipo de coisa. Claudinho da Geladeira. Ele que seria secretário-geral da ONU, porque quando no final do governo já falaram que ele podia ser ou presidente do Banco Mundial, eram coisas pouco importantes. Ou podia arrumar um jeito de ser secretário-geral da ONU. Agora está com o Claudinho da Geladeira. Agora vamos para a gente retomar o mensalão. Ele foi... Retomar o mensalão, mas também pelo ângulo, de certa forma, humorístico. Vamos ver alguns momentos, né, da CPMI, dos Correios, que acabou investigando o mensalão, e um deles envolve diretamente o nosso Valdemar da Costa Neto, que está a caminho... Da cadeia. Oh boy. O que tinha no interior do cofre? Dólares e reais. Quanto? 70% do cofre. O senhor deve entender mais de dinheiro que eu, porque é empresário.
Um cofre desse tamanho com 70%, sendo que 50% era em dólar e 20% em real, quanto cabe aí dentro? Depende. Se for nota de $1, é uma determinada importância. Não. Se for nota... Não, mas o deputado Valdemar não andava com nota de $1, era 100 dólares. Eu estou respondendo a senhora. Valdemar só tinha notas de 100 dólares. E eu presenciei um cofrão cheio de dólares. Os dólares não voavam até minha casa e entravam no cofrão, sendo que só ele abriu o cofrão. Não se conta dinheiro por volume. Não, deputado, mas não era o cofrinho do porquinho, era o cofrão. Não sei de onde eu tirei isso, se foi de imprensa, se foi ouvido, se foi da minha cabeça, que eu hoje não sei. Mas foi o senhor que disse. Não estou dizendo que eu não disse, senador. Só estou dizendo de onde eu tirei, eu não sei mais. Mas o senhor tem problema de amnésia? E nego a responder. Pegou o dinheiro, mas não sabe. Não. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, eu não ganho mala. Ganham sim, todos os não. deputados ganham uma mala assim. Todo ano, não ganham? Não, cada 4 anos. Executivo. Todo ano não, no início da legislatura. É, então é esta. O senhor ganhou, não ganhou? Vazia, né? Eu ganhei essa mala em 1991. Mas todo ano acho que dá uma nova. Depois não procurei mais. Mas deixar bem claro que essa mala vem vazia. Mas aquela tava cheia. Não. Não, 193. Não. Não, 194. Não. Não, 195. Mas com a ética dela ou com a elegância? É bom lembrar que esse é quem está discutindo quem está dialogando, digamos assim, com a Maria Cristina Mendes Caldeira é o deputado Edmar Moreira, o homem do Castelo. Essa mala vazia aí. E lembrando que de volumes de dinheiro o deputado entende. É cenas que a gente irrita. Agora, o Garibaldi, que pergunta, é ministro da Previdência Social. Vamos lembrar. Também deve ter algum problema de amnésia. Deve ter algum problema de amnésia. Agora, a gente fica vendo essas cenas, realmente, todo esse processo é uma coisa incrível, porque aí que causa, quer dizer, que a gente acha que essa decisão do Supremo tem de marcar a época. Mudaram as coisas. Tem de mudar. Hoje não dança, né? Não dança. Hoje não dança. Acabou, porque a gente vê isso, a gente ri, claro, porque é um absurdo, mas causa raiva, né? Porque não é possível, eles vêm falar de dinheiro com essa facilidade de cofre, e o Valdemar, que é chamado de boy, é bom lembrar, na região de Mogi das Cruzes, que ele renunciou ao mandato e foi eleito depois em 2006 e 2010. Quer dizer, se o Valdemar é isso, seus eleitores também o são. E continua administrando o Ministério dos Transportes. Dos Transportes. Agora, ele deve ter grandes eleitores, porque a gente tem mania no Brasil de passar a mão nos eleitores. Os mais de 100 mil que votaram no Valdemar, eu não vejo diferença nenhuma entre os 100 mil e o Valdemar. Perfeito. Porque eles sabiam que ele era corrupto, né, que ele saiu em 2005 porque provavelmente seria cassado e tal, foi reeleito em 2006 e depois em 2010. Olha, isso o Vila está dizendo, eu acho fundamental, porque é o seguinte, quando eu fui um dos críticos, não sei se talvez até a diferença de todos aqui, não quer dizer que eu estivesse certo não, mas eu fui um dos críticos da lei do ficha limpa, porque entendo que se você não pode considerar alguém culpado até que a sentença não tenha transitado de julgado, não dá para você aplicar uma punição antecipada. E uma das razões é o fato de que você também não pode tentar proteger o eleitor de si mesmo. O eleitor tem que saber, e ele sabe. O Valdemar Costa Neto era tão no público que ele fez. Esse depoimento dessa senhora... É arrasador. Arrasador. Isso daí passou na televisão, passou em horário nobre. As pessoas sabiam. E se você vai lá e endossa o voto num sujeito como esse, e vota num sujeito como esse, você está conestando os métodos dele. Não adianta. Então, o eleitor... Tem uma hora também que a gente precisa chamar a responsabilidade da culpa do muito povo. paternalismo. Existe a culpa do povo. Paternalismo Existe a culpa do povo, sim. Quem disse que não?
Num dado momento as pessoas estão sabendo disso. Não, mas eu quero mesmo assim. Bom, quer mesmo Rouba, assim, mas faz. é corresponsável. É corresponsável pelo sujeito que está lá. Sim, é preciso claro, deixar isso sim. claro. Porque a gente entende assim, não, precisamos de leis rígidas, leis rígidas. Lá pelas tantas você impõe o terror revolucionário francês e, no entanto, não moraliza nada se as pessoas continuarem a endossar vigaristas. Tá Então, atenção, brasileiros, se vocês votarem em vigarista, é vigarista que vai estar lá. Não, e aquela história eu acho uma injustiça que foi cometida, mais uma, contra o Pelé, quando ele disse uma frase que só precisou de vírgula e o complemento, que é assim, o povo não sabe votar, mas só aprende a votar votando. Faltou dizer isso, porque não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Você vê vários exemplos de que o povo erra espetacularmente. Então a gente, não, a voz do povo, isso é uma bobagem. Não, é isso, a voz do povo é a voz de Deus? É não, isso, é, claro não que é, não. não é. A voz Claro do que povo, às vezes, pode ser até a voz do capeta. A voz do povo é a voz do povo. É a voz do povo. E ninguém tá. Então, assim, se a voz do povo é a voz do povo, ninguém está falando, então tira o povo e põe em Deus, que isso é lá no Irã. Né? Tira o povo e põe em Deus? Não. Isso é nas ditaduras teocráticas? Não. É o povo sempre, certo, Sérgio? Claro. Não vamos tirar o povo. É isso. O povo. Agora, de vez em quando ele fala, o povo fez bobagem. Claro, Ué, claro. Agora, vamos lá. Enquanto o julgamento se arrasta, avança rapidamente o processo de nomeação do Teori Zavascki, o ministro. Isso é Queria que vocês importante. conhecem. Parece que é amanhã. É amanhã. Está mantida para amanhã a sabatina dele no Senado? Numa comissão muito séria de Constituição, Justiça A e oposição ia Cidadania. tentar adiar, Vila, mas acho que não conseguiu. Acho que não vai conseguir. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é presidida por um senador impoluto, hein? Que é o senador Renan Calheiros, que é uma referência moral, republicana para todos nós. Tal. Agora, um exemplo para o Brasil, ele está no lugar correto, tá? Veja como funciona bem o principal, a Câmara Alta no Brasil. Agora, O João Paulo era da Comissão de Constituição e Justiça da também, Câmara. serviço de dupla. Agora, eu acho que é Presidente. gravíssimo isso. Eu estou muito preocupado que é o seguinte, eu quero que ao menos um senador tenha coragem de... O mínimo, não é nem coragem, é digno, você tem que perguntar se o futuro ministro vai participar ou não do julgamento. Você não está discutindo os autos do processo, você não está querendo que ele fale... Não. Você está fazendo uma pergunta muito simples. O senhor entende pertinente, né? Pertinente. O senhor vai participar ou não? O senhor se sente em condições? Não. Ele não pode dizer, talvez, eu vou pensar. Não. Tem de ser, essa é a pergunta-chave, é sim ou não. Até porque se ele não Tem estiver... que ser apertado para responder. Claro, não, tem que responder. Até porque se ele não estiver preparado, não vai ser com 3 dias que ele vai se preparar. Claro. E eu quero chamar a atenção para uma coisa importantíssima. Eu já disse que eu estou dando meu voto de confiança e acho que ele não vai participar. Agora, se ele for, atenção, ele pode participar desde o começo, hein? Não é que ele pode Desde participar... o começo? Do julgamento. Não é que ele pode participar só agora do item 6, do item 7, não. Ele pode começar a participar do item 3, depois ir para o item 4, para o item 5, porque o julgamento é um só. Não nos esqueçamos Mas ele disso. não pode votar... Pode votar. No que foi votado. Ele Pode, porque tudo aquilo... No que já votou... No que foi votado. O Peluso, o ministro Peluso? Sim. Não, Peluso Só não. esse não. Só o que Peluso... Só os votos do Peluso ele não pode. Fora isso, ele pode tudo. Todas as proclamações que o Brito fez são parciais. São parciais, elas não são finais. O julgamento é um só. É fatiado, mas é um só. Então ele pode chegar lá e falar, agora eu quero votar item 3. Votar todo item 3. Pode fazer um... Pode Pode proferir um voto de 2 horas. E pode proferir o voto. Ele pode entrar em qualquer fase. Se ele decidir votar, ele pode, menos nos votos do Peluso, todo o resto ele pode votar. Todo o resto pode votar. Inclusive mudar placar, se for o caso, até agora não tem nenhum caso. Mas pode. Pode. Então, eu acho que a oposição não tem que adiar nada, tem que perguntar. Tem que perguntar. Tem que perguntar. E não é... se fosse hoje, alguém fosse perguntar para mim, você acha que ele participa ou não? Eu digo, tenho quase certeza que ele participa, porque é bom lembrar que a vaga do Eros Grau, que foi ocupada pela ministra Rosa Weber, foi 11 meses, mais ou menos, para designar a ministra Rosa Weber. Para ele, a designação foi cerca de 7 dias. Estranho. E nós tínhamos comentado aqui que seria meteórico no Senado. E vai ser meteórico no Senado. Ele vai ser aprovado imediatamente, a sessão vai demorar 3, 4 horas, vai ter um intervalo para café, etc. tal. Vai estar a tropa de choque do governo, e a maioria no Senado é maior do que em qualquer democracia do mundo ocidental. Quer dizer, o governo aprova quem quiser lá. E vai para o plenário e aprova sem nenhum problema. Inclusive, São Paulo, nosso senador é Antônio... Como é que chama o novo senador? Chama-se Antônio Carlos... Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues. É bom lembrar que nós somos senadores. Suplente da ilustre senadora Marta Suplicy.
Suplicy. sabe, mas é bom lembrar que o eleitor de São Paulo, nós temos 3 senadores, Eduardo Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira, e temos agora esse senhor, o chamado de Toninho, que teve até uma casa assaltada no Morumbi, um caso não muito explicado, há tempos atrás tal. Esse senhor é senador, vai votar em seu nome. Quer dizer, aí que é uma outra questão importante. Mas deixando essa triste questão de lado, essa questão da suplência, que deve acabar, evidentemente, mas essa é a questão central. Eu acho que o governo sabe que um voto pode ser decisivo. E esse voto pode empurrar o julgamento para depois da aposentadoria obrigatória pela expulsória de Aires Brito e um novo ministro ser designado imediatamente pela presidente também no mesmo dia. A toque de caixa. A toque de caixa. Isso, tudo é possível. Alguém vai dizer assim, isso não é possível. Legalmente é. É legal. E hoje na América Latina tem tanta coisa que é feita legal, né? Você faz a Constituição, cria a lei, é legal. Porque hoje mudou as ditaduras. Antigamente elas iam para o campo da chamada ilegalidade. Hoje ela constrói uma legalidade caudilesca. Tem vários aí, Peru... usa a legalidade para solapar a legalidade. Para solapar, Equador, eu falei Peru, desculpa, Equador, Bolívia, Venezuela, etc. E pode ser aqui Nós também. estamos aí nos minutos finais. Eu vou primeiro chamar a frase do dia, que é do ministro Ricardo Lewandowski. O juiz não pode ficar em cima do muro, tem de tomar uma decisão. Não estamos aqui na academia. É o conselheiro Acácio de São Bernardo. É uma coisa impressionante. Pensamentos de Ricardo Lewandowski. Olha, daria um grande livro, um sucesso. 100 pensamentos, duro é arrumar 100. Mais ou menos eu teria alguns. Quem estava dando aula outro dia para os ministros e falando com os alunos era ele. Né? Ele acha que o juiz tem que decidir. Poxa, eu vou dar o resultado da nossa enquete. Confirma a apuração parcial. 82% dos que nos acompanham acham que a pena de Roberto Jefferson deve ser reduzida por ter sido ele quem denunciou a existência do mensalão. 18% acham que não. Agora vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Marco Antônio. Eu vou rapidamente, eu vou só... Não vou falar mais do tempo, do prazo, do atraso, porque tudo... Mas isso que é uma coisa que realmente causa agonia, até em certo momento a gente fica angustiado, porque a coisa não anda. Mas hoje, eu acho que nós estamos até conversando antes, o voto do Lewandowski, vamos agora tentar achar alguma coisa positiva, a questão do Valdemar, né? Porque o Valdemar é um símbolo do que é de pior da política brasileira. Caso tudo indica que os outros ministros sigam o voto do revisor e do relator, nós eliminaremos uma pessoa que é nociva, mais um que vai para a lata do lixo da história política brasileira. Né? É verdade. Não tem preço. Quando vê um Valdemar Costa Neto atrás das grades, é uma coisa que não tem preço. Mas eu queria só fazer uma observação. Eu acho que eu tenho uma impressão bastante positiva do ministro Teori Zavascki, mas eu estou achando esquisito realmente esse trâmite tão rápido da nomeação dele para presidente Dilma, que demorou não sei quantos meses para nomear a ministra substituta do ministro Eros Grau, pela correria que vai estar sendo a aprovação dele no Senado, faz levantar a suspeita de que tem alguma coisa realmente aí. E essa alguma coisa pode ser uma grande confusão, porque incluiria a eventual... Como diz o Reinaldo, a eventual possibilidade dele voltar a votar em todos os itens não votados pelo ministro Peluso, a quem ele substitui, um atraso que leve o ministro Aires Brito a deixar a presidência, o que provoca a ida do ministro Joaquim Barbosa para a presidência, porque ele é o ministro, por antiguidade, que deve suceder ao Aires Brito. Ele deixaria a relatoria, teria que ser designado um novo relator, além do que o placar pode ser alterado com a nomeação do novo ministro que substituirá o próprio Aires Brito. Quer dizer, se o ministro Teori resolver participar, o que é uma possibilidade, a gente está diante de uma enorme confusão. Uma enorme confusão, um tsunami. E antes do Reinaldo encerrar, uma observação que a gente fica lendo, né? A Dilma diz que quer ficar fora dessas, os ministros... Fora de nada. Como? Se ela solta uma nota imediatamente, né? Qualquer manifestação Há uma manifestação de Joaquim Barbosa desnecessária, impertinente. Ela não está interessada no julgamento? Está sim pelo lado ruim. Sim. Reinaldo. Olha, eu
né, disse aqui aquele dia que eu dava um voto de confiança aos petistas e que disse todas as vezes que tinha feito isso tinha me dado mal. Eu espero que ainda não me dei, espero que, e o país ainda não, eu espero que não, dessa vez não aconteça. O Teori, acho que não participa, mas tem de ter claro que se participar, não é só a biografia dele que pode estar sob risco, não. Eu acho que é a própria moralidade que o Supremo ganhou nesse tempo, seguindo todos os passos do Estado de Direito, não há o menor indício de julgamento de exceção no que se fez até agora, seguiu as regras legais. Pode ser um novo alento para o Brasil. Novo alento para o Brasil. Pode ser uma monumental confusão. E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, a gente, quem sabe, trate disso aqui mais para frente, em outros programas. Hoje o Lewandowski deu um voto curioso. Condenou o Valdemar Costa Neto por lavagem de dinheiro, e eu acho que fez muito bem, né? E absolveu os outros, né? Eu não estou entendendo que critério ele está seguindo. Eu não estou entendendo quando é que se lava dinheiro ou não se lava dinheiro. Há uma discussão aí que está em curso do chamado bis in idem, se quando eu pratico, eu não, né? Quando alguém pratica corrupção passiva, se ao mesmo tempo lava dinheiro. É claro que não é automático. Se, no entanto, diz a lei, ao receber esse dinheiro, houve dissimulação no recebimento, aí é lavagem de dinheiro também. Pela lei antiga, não precisa ser a nova, que é mais severa. Pela lei antiga também. Então, está ficando meio assim, lavagem de dinheiro é o que eu acho que é lavagem de dinheiro. Então, eu livro a cara de alguns e condeno outros. O mesmo motivo que fez o Lewandowski condenar o Valdemar, deveria tê-lo feito condenar o João Paulo. E, no entanto, ele absolveu o João Paulo e condenou o Valdemar. Veja, não estou falando em defesa do Valdemar, não. Eu estou falando que deve condenar... Claro, que tenha um critério só, né? Então está ficando uma coisa meio esquisita. O julgamento nessa parte dos políticos, ele está começando a perder o eixo. Ele está começando a não ter critério, não é? E acho importante a gente atentar para isso. Quais são os critérios que os ministros estão seguindo? Porque com um tem... as pessoas falam 2 pesos e 2 medidas. Não, é o contrário. Tem 1 peso e 2 medidas. Aí não dá. Perfeito. Tem que ser 2 pesos e 2 medidas. Estamos encerrando aqui o 20º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado, Reinaldo, que está fazendo um grande sucesso com o País dos Petralhas 2, que já tinha um subtítulo, que era O Inimigo Agora é o mesmo, e ganhou outro, que é 50 Tons de Vermelho. Então, obrigado, Ricardo Sete, obrigado, Marco Antônio Villa. Estaremos de volta na quarta-feira, assim que terminar a sessão do Supremo Tribunal Federal. Até lá.